Olá, pessoal. Meu nome é José Eudes de Moraes Oliveira, trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Semiárido. Estamos aqui para apresentar o módulo 3 relacionado a pragas da videira, referente ao curso de viticultura. Compartilha comigo esse módulo os colegas Marcos Botton, da Embrapa Vivinho, Beatriz Paranha, da Embrapa Semiárido e Andréa Nunes Moreira, do IFE Sertão Pernambucano. Inicialmente, será contextualizado a parte referente a manejo integrado de pragas. Na sequência, daremos enfoque a todos os artrópodes considerados pragas em algumas das regiões produtoras e de representatividade no nosso país. Então, bom, primeiro de tudo, para se entender, o tema pragas, e aqui a gente, quando fizer menção a pragas, estaremos nos referindo especificamente aos artrópodes, insetos e ácaros. Então, vamos lá. De fato, as pragas são fatores de risco à produção de uvas no nosso país. Para entender melhor, a gente precisa refletir em alguns pontos. Quais são as perdas? Muitos pensam que o fato de estar presente ali um artrópode no sistema produtivo, vitícola, ele pode ser caracterizado como um problema. E aí ser contextualizado como praga. E, na verdade, isso não ocorre. De fato, para a gente entender que um artrópode, inseto ou ácaro, para ser considerado praga, ele tem que causar algum tipo de perda econômica. Na sequência, a gente deve entender quanto custa controlar esses artrópodes, ou esse artrópodes, até então considerado praga. Qual o risco econômico que se tem de controlar ou de não controlar essas pragas? Existe, de fato, um impacto ambiental, com a medida de controle a ser adotada, ou com a presença desse artrópode ali causando prejuízo e comprometendo a produção? Existe um risco social pela ocorrência das perdas ocasionadas por esses artrópodes? Então, pensando nesses 5 pontos, há de se entender que, por exemplo, caso haja perdas, o custo de controle seja significativo, o risco econômico seja comprometido, havendo impacto ambiental com a medida de controle, e, consequentemente, perdas e comprometendo a produtividade, isso pode trazer um risco social. Mas, enfim, o fato de se ter presente ali dentro do sistema insetos e ácaros não quer dizer que, naquele status que ali estão, ele pode e obrigatoriamente ser considerado como praga. Precisamos refletir a respeito disso. Vamos pensar no contexto de manejo integrado de praga em uma forma aí descrita, bastante resumida, mas muito bem elaborada e facilmente entendida. Então, o manejo integrado de praga, em linhas gerais, é um conjunto de ferramentas e ações que visam criar situações favoráveis ao controle de artrópodes indesejáveis. Pensando no esquema ilustrativo, o manejo integrado de praga nada mais é do que o entendimento de uma figura da construção de uma casa pronta, onde você tem que ter um alicerce muito bem sólido, e com suas camadas aí que vão dar sustentação a essa futura casa, que se inicia pela taxonomia, que nada mais é sobre o conhecimento daqueles artrópodes que ali estão presentes, e levando em consideração que se precisa de fato conhecer a respeito de todos esses artrópodes que ali estão presentes, se são pragas ou se são inimigos naturais. Na sequência, um bom procedimento e um bom método de amostragem
faz com que o sucesso do manejo integrado de praga ele comece a ser construído. Não adianta por si só tomar decisões, tá, em níveis arbitrários de não conhecimento de presença. Por isso que a amostragem é um fator muito, mas muito importante no manejo integrado de praga. Na sequência, vem os níveis previamente estabelecidos de controle. Esses níveis eles devem ser conhecidos para que seja tomada ou não a decisão de controlar aqueles artrópodes ali presentes. Tá? Os artrópodes pragas, claro. E, por fim, vem o conhecimento da mortalidade natural desses artrópodes, pela regulação de agentes biológicos ou não, ou pela própria mortalidade natural que esses animais têm naturalmente dentro do agrossistema. E vamos lá para a construção da casa. E aí a gente coloca os pilares como táticas de manejo. Então, tá aí alguns exemplos: controle químico, controle biológico, uso de feromônios, manipulação genética de pragas, variedade resistente de planta, métodos de controle culturais, manipulação do ambiente, e tem mais alguns outros, tá, que podem ser adotados, que dão a sustentação do telhado, que aí nada mais é do que a concretização, tá, do programa integrado, que aí nós aqui configuramos como manejo, nessa ilustração, como um esquema de manejo integrado de pragas. Bom, vamos considerar o manejo integrado de pragas como uma base do sucesso para a produção de uva. Tá? Então, levando em consideração que, inicialmente, a gente precisa, né, ter o conhecimento de controlar o que aí está caracterizado como alvo. É um inseto? É um ácaro? De fato, aquela população ali merece uma medida de controle, né, imediata, ou se deve se fazer mais amostragem para entender a dinâmica populacional desses artrópodes dentro do agrossistema? Qual o método de controle mais adequado, mais seguro e mais econômico deve ser implantado naquela ocasião? Ou quais os métodos de controle? Tá? Então, a gente precisa conhecer o que controlar, né? A gente só consegue conhecer o que controlar tendo o conhecimento sobre os artrópodes, tá? E aí vem aquela parte do alicerce inicial que se refere à taxonomia, nada mais é conhecimento do que a gente está mostrando, tá? Essas populações, de fato, estão merecendo ou não controle, né? E, por fim, qual o método ou quais os métodos de controle? Pensando em agronegócio brasileiro, tá? De fato, é de conhecimento de todos nós que vivemos na agricultura, é uma atividade bastante competitiva. Tem grandes oportunidades de crescimento. A viticultura é um exemplo muito concreto. Porém, tudo isso tem um grande desafio, né? A sustentabilidade. Sustentabilidade no contexto geral do agronegócio brasileiro. Aqui a gente está fazendo uma abordagem à viticultura. Pragas, de fato, é fator limitante à produção? Na minha opinião, não. Tá? Tanto que nós estamos aqui fazendo uma abordagem sobre o manejo integrado de praga. Então, existem várias ferramentas, existem várias formas, existe um caminho, né, a ser percorrido até chegar na tomada de decisão se controla ou não aquela praga. E qual a melhor ferramenta de controle. Então, se tudo isso for feito com muito critério, com muito cuidado, não vai ser fator limitante. É claro que existe uma preocupação a respeito de toda essa contextualização desses insetos e ácaros ali estar presente no ambiente e está causando um certo prejuízo. Mas isso só acontece quando toda essa linha do tempo, né, que vai desde a amostragem até uma tomada de decisão da medida correta de controle, ela não é obedecida dentro dos critérios estabelecidos. E aí acaba se perdendo ou comprometendo a produtividade.
Bom, aí está alguns artrópodes, e na sequência, como apresentei para vocês, o Marcos Botton, a Beatriz Jordão e a Andréa vão apresentar outros artrópodes. Aqui eu ilustro, na sequência, para vocês, alguns dos grandes problemas que a viticultura do semiárido vem passando nos últimos tempos. Tá? Então, está aí, complexo de ácaro, ácaro branco, Polyphoga taxonomus latus, o ácaro rajado, Tetranychus urtice, ácaro vermelho, Oligomyx mangíferos, ácaro das gemas, né, um gênero chamado Colômeros. As cigarrinhas, que são complexos de cigarrinhas, que ainda não definimos qual ou quais as espécies são os grandes gargalos. Aí vem as traças, tá, que são pragas que atacam cachos de uvas, vem as lagartas, tem um complexo de Spodoptera de pelo menos 3 espécies, e tem um complexo bastante numeroso de espécies de cochonilha, tá? E eu vou mostrar para vocês na sequência. Então, tá aí algumas cochonilhas de importância agrícola, de Aspidídeo, Orteside, Margarónide, Coccide e Pseudococcide, tá? Todas essas, em alguma região do país e também aqui no Vale do São Francisco, são problema para viticultura. Então, como característica das cochonilhas, né, elas têm tamanho reduzido, infestam qualquer estrutura da planta da videira, raízes, tronco, ramos, folhas e frutos. Algumas espécies são responsáveis por transmissão de viroses, tá? E, na maioria das vezes, as espécies são responsáveis por perdas qualitativas, compromete o produto final. O que é o produto final? O cacho de uva. A presença de uma simples cochonilha dentro de um cacho de uva já é um fator que compromete a qualidade do produto. Né? Imagine você comprar uma uva que esteja presente dentro no cacho, né, ou na baga, né, a presença de cochonilha. Então, isso aí, de fato, é um grande problema e é um grande desafio à produção de uvas, principalmente uvas finas de mesa. Outro fator que deve ser levado em bastante consideração é a importância quarentenária das cochonilhas. Tá? Isso faz com que tenha restrição à exportação, no caso do país recebedor, a importação, embargos, né? Por ter alto grau de semelhança, como aqui nós seguimos a lógica, né? Elas acabam fazendo com que algumas identificações sejam incorretas e fazendo identificações incorretas acaba comprometendo, né, a comercialização, principalmente por embargos de frutas destinadas à exportação. Algumas situações já ocorreram, mas tem sido bastante contornado essa situação, porque a Embrapa divulga bastante através de nossos programas de transferência de tecnologia, mostrando para o produtor que ele tem que fazer a medida correta, no tempo correto, e que, caso essa medida seja falha, e caso isso seja uma intercorrência da presença de cochonilha no cacho, né, a gente dá, de certa forma, algum suporte ao produtor na orientação de tomar a decisão se exporta ou não. Aí vem o complexo de cochonilhas farinhentas, né? Isso aí as 3 espécies, né? Planococcus citrus, Planococcus minor e Planococcus fico, são espécies encontradas em cultivo de videira em todo o mundo e que são, de fato, as responsáveis pela transmissão de virose. Aqui na nossa região, a espécie mais comum e a que ocorre em mais abundância é a Planococcus citrus. As outras 2 espécies nunca tivemos registro de ocorrência dela na região nordeste do Brasil, pelo menos na viticultura. Bom, um alerta que nós fazemos sempre, e aqui reforçamos novamente, é que a identificação de cochonilhas ela deve ser um procedimento
de muita responsabilidade e feito sempre de forma correta, principalmente quando a gente se trata, né, de importância econômica. Veja, uma espécie descrita de forma incorreta, tá? Ele pode comprometer a relação comercial entre os país exportador e o país importador. Além disso, medidas de controle também ineficiente acabam sendo tomadas. Isso acaba, de certa forma, causando um prejuízo no sistema produtivo. Isso aí, com relação ao choneira farinhenta, vamos citar, por exemplo, aí uma perda qualitativa do produto final, que é o cacho de uva. Veja como está, além da infestação, né, do comprometimento desse material pela presença em si da cochonilha. Veja que está o cacho quase que totalmente coberto, né, por fumagina, e isso, de fato, compromete totalmente a comercialização desse produto. Aí está algumas outras espécies de cochonilha que ocorrem em parte aérea, em folha, né? Que não tem sido tanto problema quanto os pseudococcídeos. Bom, vamos chamar a atenção aqui para todos vocês e tornar de conhecimento que essa espécie, Maconellicoccus hirsuto, é uma espécie que foi introduzida no Brasil, salvo engano, cerca de 10 anos, tá? E aí ela acabou aparecendo aqui em cultivos de manga de uva e tem causando uma certa preocupação e grandes prejuízos aos produtores. O aspecto dela é um animal de coloração escura, de pouca deposição de cera no corpo, diferente dos outros pseudococcídeos. Os ovos, né, são colocados dentro da estrutura chamada de ovissac, tem essa coloração alaranjada. Bom, vamos aí para a traça da videira, Cryptoglabis guineiana. Essa traça tem sido um grande problema de uvas destinadas à produção e comercialização para uvas de consumo in natura, chamada uvas de mesa. Há uns 3, 4 anos atrás, essa praga ela só tinha registro de ocorrência dela em uvas destinadas à transformação, para elaboração de suco e de vinho. Mas de 3, 4 anos para cá, ela tem se instalado em plantios de uva fina de mesa e tem causado grandes prejuízos. Aí é o dano que ela ocasiona no interior do cacho, né? A fêmea chega, oposita lá no interior do cacho, a eclosão da larva, que fica se alimentando ou da baga ou do engaço, tá? Evolui aí para um secamento, tá? E aí na última foto aí está uma ilustração do adulto da traça dos cachos. Aí no detalhe, ela no interior do cacho, né? Temos que retirar uma baga para fazer a imagem, tá? E mostrar para vocês como é que ela se aloja no interior do cacho e acaba comprometendo também em qualidade e em produtividade também a videira. Aí a amostragem, que a gente faz uma orientação, que a amostragem, quando é feita, né, quando se busca fazer uma amostragem através de amostragem visual por cacho, além de ser falha, ela compromete o produto, porque a baga está no interior, e nós orientamos que a amostragem seja feita por uso de armadilha, tá, piscada com feromônio sexual da espécie Cryptoglabis guineiana. Então, esse é o sistema de monitoramento mais seguro e recomendado por nós para que a amostragem ela seja correta e não comprometa o cacho de uva. Então, tá aí. As lagartas e traços da videira são, né, as espécies Cryptoglabis guineiana, Spodoptera frugipera, Spodoptera eridani e Spodoptera cosmioi. Isso aí é um cenário de ataque de Spodoptera em uvas finas de mesa. Veja o tamanho do estrago que a Spodoptera ocasiona em áreas de cultivo de uvas finas de mesa
aqui no Vale do São Francisco. Aí um detalhe de um ataque muito severo, destruiu 100% da massa foliar, né? E depois se alojou no cacho, e isso acaba, de certa forma, comprometendo também a comercialização pela presença dessa lagarta no interior do cacho ou pelo derrubamento do cacho que ela acaba ocasionando. Isso é uma prática comum aqui na região, né, de ensacamentos de fruto, para que a uva fique com um verde mais característico, a tonalidade de verde mais característicos, mas isso acaba, de certa forma, fazendo com que as espodocas se alojem ali e fique protegida no interior desses cachos, coberto com esse saco de papel, e aí as medidas de controle adotadas, elas não atingem, né, as lagartas e acaba, de certa forma, comprometendo quase que totalmente a produção. E numa foto aí mais embaixo, a primeira foto dessa sequência de 3 fotos, vocês observam que tem alguns cachos derrubados pela ação da alimentação da espodocta. Então, veja só, além da qualidade, acaba aqui comprometendo a produtividade também. Aqui está os ácaros, né? O ácaro rajado e o ácaro vermelho, os tetraniquídeos. Essas 2 espécies são as mais comuns hoje aqui, causando sérios problemas e comprometendo, dependendo da população, tá? Comprometendo a produtividade e qualidade da uva também. Essa espécie de ácaro aerofiídeo, né, chamada de microácaro, ela foi detectada há uns 4 anos aqui no Vale do São Francisco. A espécie ainda é desconhecida, tá em processo de reconhecimento pelos órgãos competentes e que dão, de fato, o reconhecimento da presença da espécie, porque a gente sabe que faz parte do gênero de Colombo. A espécie é, então, até então, desconhecida. Então, essas são as injúrias, né, que aparecem em folhas. Essa espécie de ácaro, ela começa, né, a se alimentar da folha ainda na fase lá de gema. Então, quando a folha se forma totalmente, a gente vê essas deformações, tá, que são nada mais é do que enquilhamento próximo à base da folha, tá, e isso é um sinal que essa planta está ou esteve infestada com ácaro da gema. Além de que também aparecem essas manchas cloróticas, né, do tecido morto no interior da gema. Então, tanto na gema vegetativa quanto na gema reprodutiva, esse ácaro ataca e causa comprometimento. Uma das coisas que também a gente tem observado, um dos sintomas que a gente também tem observado da presença desse ácaro, é que o ramo, eles, além de ficar com os entrenós muito curtos, totalmente descaracterizados de um entrenó de uma videira normal, onde não tem a presença do ácaro, do colômeros, tá? Ele também fica com essa forma de crescimento em forma de zigue-zague. Então, vendo o encurtamento dos entrenós e o formato de zigue-zague, é sim indicativo que essa planta esteve ou está atacada com colômeros. Como é que sabe se ainda existe ácaro nas gemas? Fazendo uma análise de gema. Outro inseto, né, que vem aí causando dor de cabeça para o setor produtivo é a presença de cigarrinha. Aí está uma das espécies, tá, que vulgarmente chamada como cigarrinha da baba. Ela tem essa estrutura aí, que acaba sendo uma camada de proteção, e isso, de certa forma, compromete totalmente a comercialização, porque uma estrutura dessa se assemelha a coisas de falta de algum cuidado, né, no manuseio, parecendo aí secreções humanas.
Aí vem os cicadelídeos, que são as espécies que estão, ou a espécie que ainda está em definição, tá? A gente está estudando bastante aí para chegar a um diagnóstico de quais espécies, de fato, esteja ocasionando prejuízos na viticultura da nossa região. Bom, produzir uva é um grande desafio, tá? E aí a gente deixa um recado que controlar eficientemente as doenças e os insetos pragas, pretendendo ter a produção de vegetais sadios e principalmente sem resíduo agrotóxico, é uma grande oportunidade que o setor produtivo tem para implementar um manejo sustentável. E aqui eu finalizo deixando meu contato, tá? E dizendo a vocês que estamos à disposição aqui na Embrapa Semiárido para trocar ideias e dividir com vocês conhecimento. Então, era isso. Bom curso. Na sequência, teremos a presença do Dr. Marcos Boto, da Embrapa Fivinho, da doutora Beatriz Jordão, da Paranhos, da Embrapa Semiárido, e da professora doutora Andréa Nunes Moreira, do INFE Sertão Pernambucano. Então, muito obrigado pela atenção de todos e desejo sucesso a todos vocês.